Meu bem, você está rejeitado. Ninguém mais te quer. Olha, bolacha Balduco. Mas aqui é uma delícia esse salgadinho. Vamos ver quanto que é? R$ 2,99. Cupom Strong fica R$ 2,90. R$ 2,90, pode. Vai lá, vende esse bis pra mim. Vamos ver se é bom vendedor. Vai lá pra câmera, não é pra mim. Vai, vende o bis. Você tá um jovem de 18, vai fazer 19 anos, né? Tem mulheres que vêm, mas meninas que vêm aqui só pra ver você? Sim. Tem? Sim. O que você, hoje, Rafael, no auge dos seus 18 anos, tem pra falar pro seu pai? Tudo que o meu pai fez por mim hoje, até hoje, eu agradeço muito, né, porque eu reconheço que existem muitas pessoas no mundo que não tiveram esse privilégio de ter um pai presente. Tem hora que ele se menospreza, ele diz que não tem capacidade, mas ele tem muita capacidade. Deus ajuda muito ele. Então, presente, ter o Rafael conosco na Strong, tê-lo estudando com a gente lá, né? Obrigado pela família, pela parceria, pela confiança na nossa faculdade, tá bom? A Strong é o estilo americanizado. Eu conheci todos os departamentos que eu fico esperando ele lá na Faculdade. Eu acho que eu estou mais apaixonada pela faculdade do que ele. Olha. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Strong Visita. O Strong já visitou seu restaurante, sua cafeteria, o Strong Visita já foi na praia e hoje estamos aqui, o Strong visita o seu mercado. E eu vim visitar o meu aluno Rafael, que tem o supermercado Cate e Pague. Vamos conhecer um pouco da história do mercado, que aliás é uma história sensacional. Tem dois mercados aqui no bairro Serraria, em Diadema, e o mercado Cate e Pague foi o primeiro mercado instalado aqui em Diadema, na região de Serraria. Vamos conhecer um pouco sobre essa história, conhecer como que tem essa tradição de 51 anos. São dois mercados na região, um deles com 51 anos, o outro, que é o Cate e Pague, que eu vou mostrar agora para vocês, com 39 anos, na mesma região, no mesmo local. Vamos conhecer um pouco a história do mercado, vamos conhecer como é que funciona também a dinâmica do mercado e por que o Rafael resolveu fazer a administração de empresas. Vamos lá, vou visitá-lo, eu tenho a honra de recebê-lo no nosso Strong Visita de hoje. Olá, Rafael, tudo bem, meu querido? Tudo bem, professor? Muito bem. Hello, good afternoon. Welcome to Supermercado Cate e Pague. Yes, catch and pay. Isso aí. Muito bem. Primeiramente, obrigado por nos receber. O prazer é todo meu. E, aliás, não só o Rafael, a família toda veio receber a gente, Sim. é isso? Vem aqui com a gente, apresente sua família. Vamos lá, Rafa. Vamos lá. Apresenta a família. A família Oneda trabalha junto, é isso? Isso. Minha mãe, Dona Olá. Leide Magali. Tudo bem? Minha irmã, Obrigado. Elizabeth Milady. Olá, tudo bom? E meu pai, paizão, Rafael. Rafael pai e Rafael filho, é isso? Isso. Muito bem, vamos conhecer um pouco sobre o mercado. Estamos Sim. convidados a Opa, invadir? claro. É, muito bem. Conte um pouco pra gente, fica aqui no meio de vocês Certo. dois, conte um pouquinho pra gente de como começou, né? Eu já comentei com o pessoal aí de casa que vocês têm dois mercados na mesma região, um deles tem 51 anos e esse aqui é o mais novinho. Esse aqui 39, vai fazer 40 em abril. 40 em abril. Muito bem. E como é que surgiu essa vontade, essa ideia, essa paixão pelo atendimento ao público? Desde de pequeno eu tinha esse sonho de vir para cá, entendeu? E meu pai foi ensinando a gente no dia a dia, né? Foi ensinando e acompanhando, e a gente queria saber como que ele fazia, como que comprava, deixava de comprar, por que vendia assim, por que comprava assim, por que negociava. Sempre tiveram esse interesse. Sempre teve, entendeu? Sempre teve, entendeu? E fomos aprendendo assim no dia a dia, entendeu? Porque depois eu estudei tudo direitinho, mas de imediato fomos aprendendo com ele.
Ah, porque essas certas questões que, igual eu falei, que é comprar mercadoria bastante, porque nós ia inaugurar, porque tinha que estar cheio. Ele falou, não, vai devagar, vai devagar. E eu e esse outro rapaz que ia para tomar conta aqui, nós achava que não era por esse caminho, tinha que comprar mais. Ele falou, não, a gente tem que sentir o que o cliente quer, tem que sentir o que vai vender, entendeu? E outra, como que a loja era perto, a gente achava que era tudo igual, entendeu? E fomos aprendendo assim, na marra, no dia a dia, observando muito, Você vê que entendeu? ele já tinha esse tino empreendedor, Sim, mesmo sem ter aquele estudo formalizado, Isso, né? entendeu? E assim, aí eu falo assim, não sou eu que conheço o cliente que me conhece, porque o cliente me chama de Rafinha. Minha esposa falou, mas o Buta de um cavalão desse tamanho e chama de Rafinha? Mas por que isso? Foi porque o cliente me conhece desde pequeno, entendeu? E tem coisas, características que eu não lembro, mas o cliente chega aqui, fala, não, eu lembro quando sua mãe trabalhava aqui e você estava aqui ajudando no outro caixa. Eu lembro quando vocês inauguraram aqui, aí eu lembro vocês da outra loja, entendeu? Que coisa assim que eu não lembro desses detalhes e tudo. Tem muita coisa que eu lembro, mas tem coisa que não lembro, entendeu? Então essas coisas assim, é uma história grande, né? Porque são 50 anos, né? E assim, eu sempre briguei para estar aqui, sempre para fazer, para trabalhar, do meu jeitão, tudo assim, mas vamos, entendeu? Aos poucos, eu e meu pai foi aos poucos me dando a responsabilidade, porque eu comecei a ajudar a pôr mercadoria, receber mercadoria, e quando inaugurou essa loja era para mim tomar conta, junto com esse outro rapaz, tudo direitinho. Comecei a fazer entrega com 14 anos sem carta, porque tinha muita entrega. A demanda era alta. E não tinha motorista, o motorista saía com um carro, eu saía com outro. E foi, entre aspas, obrigado a deixar eu fazer isso, porque se fosse esperar eu tirar a carta, não fazia entrega. Como que ia fazer? Entendeu? Então saía com o carro fazendo entrega, entendeu? Então conheço para todo lado aí. Entendeu? E foi aos poucos, entendeu? Aí comecei a comprar mercadoria, comecei eu a negociar mercadoria, só que sempre aquela característica. O que ele comprava, que ele tomava conta, ele fazia. E o que eu fazia, só eu que comprava. Não adiantava chegar lá para ele assim, ó, eu quero vender isso. Não, o Rafa que toma conta disso. Vamos conversar com ele. Aí ele me ligava, ó, o rapaz está aqui assim, vamos fechar, não vamos fechar? Eu falei, não, eu tenho o melhor preço, tem um fornecedor assim, não sei o que, eu vou ligar para o outro. Então, e o que ele comprava, eu também não comprava. Ó, tem um cara que estava querendo vender aqui, não, eu tenho o melhor preço, tenho um fornecedor tal, assim. Então, nós tínhamos aquela divisão das coisas, entendeu? E foi passando. Aí chegou a parte financeira, o pagamento, não sei o quê, porque não adianta só você comprar e não saber o que tem que pagar, porque senão fica difícil. Você tem que comprar e saber o que tem para pagar. Olha a dica. Aí ele pegou e falou, não, agora você vai começar a pagar, para você ver como que faz, entendeu? E aos poucos foi me dando liberdade para mim comprar e pagar também, entendeu? Então sempre foi assim. Então, de início, meio que você aprendeu fazendo. E observando. Isso, e outra coisa, ele sempre falou, para você saber mandar, tem que saber fazer. Se você não souber fazer, você não sabe mandar. Entendeu? Então, tinha que fazer. Não estava bom, desmanchar, faz de novo. Não tinha aquele meio, ficou mais ou menos, deixa para lá. Não, vai desmanchar e vai fazer tudo novo. E meu pai não entendia essa cobrança, né, do meu pai, do meu vô. Porque, às vezes, o funcionário fazia menos do que o meu pai e meu avô não falava nada. Mas quando chegava na hora do meu pai fazer, não, refaz. Sim, faz de novo. Sim. Não tá bom. E meu pai sempre ficou frustrado, né, com isso, mas depois ele entendeu. Você não entendia, né? Não entendia. Ele sempre falou, o dono do boi tem que pegar ele pelo chifre. Se você não souber domar ele, não vai. E outra coisa, se não souber fazer, também não sabe mandar. Você vai chegar aqui mandando, você não sabe fazer, como que você vai mandar? Vão te enrolar facinho. Só que eu tinha menos idade e achava que era um exagero ele cobrar de mim tanto igual, eu não cobrava do funcionário. Entendeu? Só que hoje eu dou valor. Opa, peraí. E hoje faz igual com o filho? Sim. Não manda ele aprender a pegar o boi com chifre, pelo chifre. Entendeu? E é assim, não é tão exagerado, porque meu pai sempre foi durão. Sempre foi durão. Outra época. Mas eu também não dou moleza para ele. Ele sabe disso. Ó, precisa fazer, vai fazer. Ó, precisa ficar atento. Tá no caixa aqui, tá no celular. Não, peraí. Vamos atender o cliente. Entendeu? O celular, a mensagem, você vai ver depois. Tá certo. Entendeu? Você tem que estar ali atento. Mas nesse primeiro momento, o senhor falou que aprendeu muito observando e fazendo. Sim. Aí depois sentiu uma necessidade de fazer um ensino formal. Sim. Aí fez uma graduação, uma faculdade. Fiz administração de empresa. Administração de empresas. Isso. Com que idade?
Eu tinha de 17 para 18 anos. E o pai incentivou? Vai Esse- ele fazer uma faculdade? Sim, sim, porque eu não queria. Eu queria continuar só na prática. E ele falou, a gente não sabe o futuro, não sabe o dia de amanhã. Sim. Pode vir faltar, pode não dar certo, aí você tem que E ter aí, um né? diploma para pelo menos trabalhar de empregado, mas num nível melhor. Olha que sábio. Entendeu? E ele sempre exigiu, falou, não, se é para fazer, então vou fazer. Porque ele sempre deu assim, não que ele obrigou, mas falou, não, você vai ter que fazer para poder ser alguém na vida. Ele não foi assim, graduado no estudo, entendeu? Mas ele correu atrás do objetivo dele. E as minhas irmãs, a mesma coisa também, entendeu? Então ele fez, cara, eu tenho uma irmã que é médica, tenho uma irmã que é nutricionista, a mais nova não quis estudar, tinha o sonho de ser veterinário, mas não quis, ele também aceitou a vontade dela, né? Aceitou a vontade dela, entendeu? Então, E o senhor sentiu que quando fez a faculdade, isso fez diferença também? Vamos andar um pouquinho, Sim, vamos conhecer sim. o mercado aqui, ó. Ah, fez Conta mu- um pouquinho pra foi- gente. foi- A fez- faculdade foi importante? Em Foi. Que ponto a faculdade te ajudou? foi muito, assim, você entender não só o lado prático, mas você entender o lado do estudo ali, aquele entendimento, por que isso que acontece. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar, se eu mudar essa partilheira de lugar, pôr de baixo para cima, de cima para baixo, vai melhorar a venda de tal produto. Mas por que isso? Aí eu comecei a entender que o fluxo de gente, as matérias, a questão do RH, porque você lidava com funcionário, mas você não sabia, você sabe as leis, sabe tudo daquele setor, mas por que o funcionário age desse jeito, age diferente? Entendeu? Você começou, opa, peraí, lá na minha loja acontece isso, o funcionário tá falando um negócio, mas ele tem razão, eu tô errado. Você me falou uma coisa muito interessante, que a gente está a 150 metros de distância, mas o público é muito diferente. O público que vai no Mercadinho São Paulo, muitas vezes não é o mesmo público que vem para o supermercado Catipag. Sim. Como é que você descobriu isso e a que você atribui isso? O que vocês acham? Do Mercadinho São Paulo, a população é mais antiga, a população de quando nós começamos, 50 anos atrás, entendeu? Tem os mais novos, que são descendentes dessas famílias, tudo, entendeu? Agora, aí que se cresceu aquele público, é aquele público que mora em volta da loja, que é o público mais antigo, aqueles costumes mais antigos, as coisas mais tradicionais. Agora, nessa loja, como que é mais centralizada, mais passagem, então eu atendo um público diferente. Tem vezes um público mais jovem, um público mais imediatista, quero aquilo que eu passei, já comprei, vou comer, entendeu? Então, Aqui, aos poucos a gente foi... por ser uma avenida, a frequência de ônibus, a frequência de carro e a frequência de pessoas também é maior. É maior, entendeu? Então aí que acontece, a pessoa para com o carro na porta, entendeu? Que ela vem de um outro bairro, tem vezes que não mora nem aqui, mas ela foi visitar uma filha, parou aqui, aí eu quero uma água de coco, que eu quero gelada ainda, porque eu vou tomar agora. Entendeu? E já na outra loja eu também tenho lá o gelado, tudo, mas é o público que está ali vizinho. É que eu achei curioso que você falou, né, o seu Rafa, que lá tem gente que lá vocês fecham na hora do almoço. Fecha na hora do almoço. E lá não abre Não abre Feriado nem e feriado nem domingo. E às vezes o pessoal prefere estar lá, esperar abrir depois, acabar o horário de almoço, do que Sim. vir até aqui, né? Sim, É sim. importante conhecer o público, é importante conhecer a sua audiência. Sim, Com demais, certeza, demais. com certeza, porque é um caminho difícil você trilhar até você chegar assim com essas diferenças, porque no começo você tem que estar muito atento ao que o cliente quer, não o que você quer, porque é fácil. Não adianta você ter uma infraestrutura grande e não entender como funciona o seu sistema, Tá. né? Entendeu? Porque o sistema que alavanca é o seu próprio cliente. Seu próprio Se cliente. ele não compra de você, não adianta, você pode colocar o melhor produto aqui, mas se ele não compra esse produto, não dá certo. Não adianta. Esse daqui, por exemplo, é o carro-chefe. O Sim. arroz Camil 1 kg, que está aqui Sim. no supermercado Catipag a R$ 8,50. E falaram que se usar o cupom Strong Visita vai sair R$ 8,49. 8,49. Aqui, ó. Se usar o cupom Strong Visita. Olha aqui, ó. Esse aqui o pessoal, esse sai mais. Sai, é o que Aquele mais vem. sacão de arroz. É esses É, aqui. Esse tanto é que a aqui- gente tem até pouco. Esse aqui Tempo. já não sai tanto. Não, esse Não. é Quanto que é um saco desse? esse é R$ 33,99. 33. Esse aqui tem quantos quilos? 5. Esse aqui, 8 vezes 5, 4. Sai mais em conta comprar esse. Sim, sim. Sai mais em conta Dá comprar R$ 9 esse. reais de diferença. R$ 9 de diferença. Mas toda a mercadoria que fraciona,
o fracionado custa muito mais caro do que o maior. Sim, porque é mais. Mas mesmo assim o pessoal prefere comprar Sim. 5 desses Isso, do que. porque ele sempre compra de 1 e de 2. Entendi. Entendeu? Porque ele fala, não, eu em casa eu Não, o gasto de 5 pouco. quilos é muito grande. Ele fala que é muito É muita grande. coisa. É muito grande. Meu bem, você está rejeitado. Ninguém mais te quer. Olha aí, ó, você fica aqui, ó, vai ficou chateado. Agora vem cá, nas bolachas. Vamos conhecer as Sim, bolachas. sim. Meu setor favorito. Esse daqui, ó. Conte-me, olha, bolacha Balduco. Mas aqui é uma delícia esse salgadinho. Vamos ver quanto que é? R$ 2,99 aqui, tá vendo? Cupom Strong fica R$ 2,90. 2,90, pode. Aí, olha aí, ó, tô fazendo desconto pra vocês. O que o pessoal gosta mais? O pessoal compra mais biscoito recheado ou biscoito de água e sal, que nem esse daqui, né, ó? O Sim. água e sal, cream cracker. Qual que sai mais? O recheado O recheado. ou esse com água Só e que sal? assim, público mais novo, mais jovem, gosta do recheado. Ah, Público de mais idade, meia idade, gosta do produto água e sal, cream cracker, sem muito aquele trique-trique. É um produto tradicional antigo, então vamos que, lá. entendeu? Não tem recheio. Segura aqui os senhores aqui, ó. Água e sal é E- pro público mais idoso. Mais idoso, meia idade, E esse aqui é pro público mais jovem. mais jovem, Ó, mais esse jovem. daqui de água e sal tá R$ 3,99. 6,99. E esse aqui também é mais barato, ó, R$ 2,99. 2,99. O senhor acha que se fosse eu que viesse na sua loja, eu compraria esse ou eu compraria esse? Ele ia levar os dois, que tá na meia idade, né? Sim. Se Já, se deu bem, olha aí. entendeu? Ó. Ia comprar os dois, É, Mas sempre tem aquela característica. Ah, mas eu gosto mais desse daqui, porque de manhã eu tomo um café com leite, passo uma margarina, esse daqui. Esse daqui eu vou levar na refeição rápida. a né? refeição rápida. Eu Tô indo pro trabalho, tô não indo tenho pro tempo de trabalho. almoçar. Isso, eu vou pôr na bolsa, eu vou comer no caminho, vou comer no ônibus, no ponto de ônibus, no meu celular, eu vou comer. É a característica. Ou o cliente que igual aqui, passou na porta, quero comer um negócio aqui, compra um refrigerante e um biscoito recheado. Aham. Não compra isso para sair comendo. Agora, o senhor acha que as pessoas ainda vão pela marca? Por exemplo, né? O senhor tem aqui um biscoito recheado Balduco. Sim. Mas peraí, o Panko tá mais caro que o Balduco? Mais aqui? caro que o Balduco, porque esse aqui está em oferta. Ah, tá em Aqui oferta. Quer dizer, são próximos os preços. Tá, então vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Esse daqui é o biscoito da Vandinha. Olha aqui, ó. O biscoito da Vandinha marca Oreo. E aí tem a Vandinha aqui, o filme que tá famoso. Sim. Mas esse daqui não é da Vandinha. Esse aqui também é o Oreo, mas não é o Oreo. Sim. Esse aqui é o Oreo original. É o Sim. Ctrl-C, Ctrl-V. Esse aqui é o Oreo Panko. É o genérico. Ó, o Oreo da Vandinha tá R$ 3,99. O Panko, que também é do Oreo, R$ 2,99. O senhor acha que ainda tem gente que prefere comprar esse, mesmo sendo... Ó, aqui é 140 gramas, aqui, ó, aqui, ó. Esse aqui vem 140 gramas. E o valor é R$ 2,99, esse. Esse aqui vem 90 e é R$ 3,99. O senhor acha que esse, sendo mais barato e vindo quase o dobro, tem gente que ainda prefere comprar esse pela marca? Sim, pela O marca. cidadão ainda vai pela marca? Vai pela marca. Vai Por que pela o senhor marca. acha isso ainda? É a propaganda? A propaganda, O o que marketing faz as pessoas, funciona né? muito grande ainda com isso aí, porque justamente fica na cabeça do cliente. Ah, E não é pensar você que o cliente que está na periferia, ele compra o mais barato porque o dinheiro dele é mais curto, ele ganha menos. Não, ele quer comprar o sabão de pó Omo, ele quer comprar o biscoito Oreo Vandinha aqui, porque tem a propaganda na televisão. Ele não comprou. pode ser a Solan, tem que ser esponja de aço Bombril. Sim, É isso que sim. acontecia no outro mercado em São Bernardo. Sim. né? Na outra loja que nós tínhamos em São Bernardo, nós como compramos, tinha pouco tempo, entendeu? Então nós fizemos aquele raciocínio. O produto papel higiênico, foi o que aconteceu lá. Nós tínhamos uma marca popular e uma marca folha dupla. Tá. Como que nós estávamos acostumados nessa loja? Falou, folha dupla não vai vender. A pessoa aqui tem muito estoque desse daqui. Vamos pôr preço por preço, porque esse vai dar trabalho de vender. E por surpresa nossa, ele ficou um preço muito barato. O primeiro que vendeu foi o folha dupla, porque o E o público Folha de lá, Simples não vendeu. o folha simples não Olha. vendeu. E o folha dupla lá, que o cliente estava acostumado pela marca, pela qualidade, foi o que mais vendeu. Tanto é que falou, precisamos comprar,
Não é porque na outra loja só vende o folha simples que aqui não vai vender. Então isso a gente tem que ficar muito atento para essas coisas assim. Entendi. Não é porque você é acostumado a vender só aqui isso aqui, no outro lugar você vai vender. Agora, ó, vê uma aqui, ó. O Baldoco tá na promoção para R$2,50. Vem cá agora também, ó. Ó, o Traquinas também tá na promoção. Olha que valor bom. R$2,99 o Traquinas também, ó. A gente tinha uma Traquinas também a R$1,99, porém já... R$1,99? 1,99. É. Agora acabou. eu te pergunto, qual que é o critério para vocês colocarem Traquinas R$2,99 numa promoção? Vocês escolhem alguns produtos que vão ser promocionais? Ou é porque está perto da data do vencimento? Ou porque não está saindo? O que é? Qual é o critério? O critério é o seguinte, normalmente o fornecedor, o representante do produto, porque hoje a maior parte são representantes, Tá. então ele vem com um preço bom, Tá. que você tem condição de falar assim, não, eu quero comprar, mas eu tenho que vender até R$2,99. Então eu preciso que você me dê um desconto, preciso que você me faça um preço melhor, que eu vou trabalhar com R$2,99, porque isso aqui é um produto para vender a R$3,50. Entendi. Entendeu? E você fica brigando para continuar vendendo R$2,99. Porque o cliente hoje, ele lembra o preço desse produto. Ele sabe que aqui é R$2,99, ele sabe que o concorrente é R$3,50. Entendi. Se ele for numa loja de conveniência, ele vai saber que ele vai pagar R$5. Aham. Entendeu? Ele é muito mais atento a preço hoje. Isso. Só que aí você sabe que você pondo a R$2,99 e você conseguindo um preço bom com o fornecedor, É uma negociação. uma negociação. Você A tem diferença de preço pode ser até pequena. Ah, Porém, quando coloca a Traquinas a R$3,50, as vendas dela vão lá para baixo. que não Vão lá pra consegue. baixo. Não consegue, entendeu? Então você, tem vezes que o fornecedor não tem o desconto. entendi. Aí você fala assim, não, vamos deixar quieto, vamos esperar você me arrumar alguma coisa. Porque a famosa lei da oferta e da procura. Se você tem muita procura, o preço vai ficar lá em cima, por que a empresa vai dar desconto? Então você fala assim, eu não quero, me arruma preço. Tá. Me arruma preço. Aí o vendedor sabe, opa, peraí, saiu promoção, vou no meu cliente lá que ele está precisando do meu produto. Agora aqui, por exemplo, né, se a gente for ver esses chocolates aqui, ó. Esse aqui é da marca Garoto. Garoto tá R$13,99. Isso. O da Lacta tá R$14,99, tá? A quantidade é igual, muda 600 gramas só. Agora aqui já me chamou a atenção. Ó, todo mundo conhece o Bis pela marca Bis, né? Sim. Aqui é R$6,99. Segura aqui, Rafa. Esse aqui é Hershey's. Não é tão famoso quanto o Bis, mas é tão Sim. gostoso. Vem a mesma quantidade? Deixa eu E aí, ver. aqui vem quanto? 102. 100 gramas, 100 100 gramas. Isso, quase igual. Vamos lá. Mas tem gente que ainda vai preferir levar esse, mesmo sendo R$1 mais caro, só pela marca. Sim. Vamos ver se você Sim. é um bom garoto propaganda. Olha lá pra câmera. Tente vender o Bis. O que você falaria? Por que tem que vender o Bis? Que seu pai vai vender o Hershey's. Uhum. Por que tem que comprar o Bis e não tem que comprar o Hershey's? Vai lá, você. Vai lá, vende esse Bis pra mim. Vamos ver se é bom vendedor. Vai lá pra câmera, não é pra mim. Vai, vende o Bis. O Bis. O chocolate que, pelo seu nome, já fala. Eu quero Bis. Por apenas R$ 6,99, adquira e veja a sensação que ele te traz. Apenas aqui no supermercado Catipag você encontra nestas condições. Que sensação que ele traz? Sensação? É. Aí fica com o cliente. Sensação é outra marca. Por que deve comprar o Bis e não comprar o Hershey's? Vai. Ah, Bis é sem comentários, né? É muito melhor do que o Hershey's. Por quê? Por quê? Porque está na boca do povo, o Bis. É mesmo? Sim. Quando nós falamos de wafer coberto, o senhor lembra de qual marca? Wafer coberto. Que coisa difícil. Wafer coberto geralmente. É, aqui ó, wafer recheado com cobertura. Eu É lembro coberto do de Bis, chocolate, lembro do né? Bis. Coberto Mas de será que eu chocolate. estou sendo enganado pelas propagandas? Será que o Hershey's não é tão bom quanto? Eu tô vendendo Bis. Vai lá. Esse Senhor é- Rafael, vê se o pai Ó, vende melhor que o filho. O Hershey's aqui é pouco conhecido no Brasil, mas o chocolate mais antigo no mundo é Hershey's. É Hershey's. E não deve nada pro Bis. Leve para experimentar que você vai ficar fã do Hershey's. E é mais barato. E é mais barato, R$1 mais barato. Por exemplo, tem gente que fala que vai comer pizza com Nutella.
Mas na verdade não era Nutella, tem muita pizza com creme de avelã. Creme de Aí avelã. você vai lá, é Nutrella, né? Já peguei lá, Nutrella, não é Nutella. É. Você vê que muita gente vai pela marca, mas na verdade Sim. muitas vezes é creme de avelã, Uhum. não é? Sim, Muito sim, sim. bem, olha Tem, aí, tem ó. muitos produtos que eles são tão bom quanto o da marca, mas ele faz a mesma função. É o caso do creme de avelã. Você encontra outras marcas muito boas. É igual que o Rush, não é? São duas empresas concorrentes, mas o produto é bom. Tem muita Por isso, criança aqui? Tem sim, muita criança, sim, é? sim. Filhos De clientes. De clientes. Filhos de clientes. Filhos de clientes que, assim, no convívio da gente, né? Porque você sabe que a criança é um cliente do futuro. Aham. Que é do futuro. E você tem que entender a necessidade dele. Porque hoje ele vem e compra uma bala de 10 centavos. Que ele arrumou uma moedinha com a mãe, ele vem comprar, a mãe fica na esquina esperando ele vem comprar uma bala, ele vem comprar um chiclete. Mas é o cliente do futuro. Você não pode Amanhã ele está menosprezar. fazendo a compra do mês. a Isso, compra não é da porque casa. ele está Tá gastando... prospectando lá pra frente. Isso, não é porque ele está gastando 10 centavos que ele vai comprar uma bala ou R$1 que ele vai comprar 5 chicletes, que ele não é o seu cliente. Aham. Porque já tem história lá atrás. Eu já tendo netos dos primeiros clientes aqui, entendeu? Que me chama pelo nome. Todo mundo que me conhece de Rafa. E veio a molecadinha me chamando de Rafa, entendeu? Por quê? Porque o pai falou, a mãe falou, a avó falou, ó, vai lá no Rafa que tem. E tem cliente que vem aqui até hoje e fala do seu pai? Sim. Na loja, a outra loja chama Mercado do Seu Renato. E esse aqui é o Mercado da Dona Beth, que era minha mãe. Ah, Então olha a pessoa que falou, bacana, entendeu? né? Vai lá na Dona Beth, vai lá na Dona Beth. Aí outro dia uma freguesa até falou assim, que as crianças, os netinhos, né, menino de 8, 10 anos, mas quem é Dona Beth? Porque a gente sempre veio falar Dona Beth, entendeu? Que é a minha mãe, porque a avó conheceu, a mãe das crianças conheceu, e eles não conhecem, fica curioso também, né? Claro, Que está no claro. dia a dia, que falou, não, é a mãe do Rafa. Ah, porque veio falar da Dona Beth, entendeu? Na verdade é do Rafa, entendeu? Mas aí até ela falou, ó, peço desculpa por ter lembrado. Eu falei, não, estamos em casa aqui, fico contente dessas lembranças. Bonito, né? Porque é de geração para geração. Porque o seu pai, que é o seu Renato. aí passou pro seu Rafael pai, e agora a terceira geração, Rafael filho, né? E logo vai ter filhos também e Sim. vai perpetuar também para Mas outros. Rafaelzinhos tomando conta. Mais Rafaéis aí tomando Se conta. Deus quiser. Se Deus quiser, né? Esse- Muito bem. Agora me conta uma coisa também aqui do mercado. Vocês já passaram por situação difícil de pensar, será que eu vou conseguir continuar? Será que eu vou continuar honrando o legado do meu pai, do meu avô? De repente na pandemia também, que a gente sabe que tantas pessoas tiveram. A gente sabe que o comércio de atacado e também de comestíveis, né, de comida, não foi tão afetado quanto outros setores, que as Sim. pessoas tinham que continuar comendo, Sim. né? Mas teve um momento que vocês falaram, olha, tá difícil. Ah, sim, sim. Nós hoje estamos enfrentando isso. Porque é uma loja pequena, no meio de 3 lojas grandes. Tem um atacadão, tem um bem barato, que é um atacarejo, e tem um mercado que ele cresceu no bairro também, tem 40, fez 50 anos, Tá. ele é um ano mais novo que nós, entendeu? Que ele está numa estrutura maior, ele começou num ponto comercial maior, tudo, se cresceu mais, entendeu? Então a gente sofre isso porque é uma loja pequena, entendeu? Então o que acontece? Você tem um custo alto, você tem até despesa alta, então você fala assim, compensa continuar? Compensa fazer? Então, estamos aqui na misericórdia de Deus, pedindo a Deus para ajudar, para nos dar direção e luz, entender, você compra menos, vende menos, para poder se adequar àquela situação, porque não é fácil, porque nós também enfrentamos situações de assalto, violência. Meu pai foi sequestrado 2 vezes, entendeu? Que o comércio tem disso. A pessoa acha que você tem muito dinheiro, mas você está no dia a dia trabalhando, defendendo o que é seu, Sim. entendeu? E a pessoa tem Você um vende muito, mas também o seu custo é alto. é alto e você também você compra mercadoria e você tem que pagar o fornecedor, não é tudo nosso. Sim, claro. Entendeu? Então então essas situações que aperta você, que dá vontade de você falar, não vou fazer mais isso. Não, eu vou vender na porta da minha casa, vou fazer uma barraquinha e vou vender mercadoria lá, porque eu vou ganhar pouco, mas não tenho dor de cabeça. Eu vou ficar atrás de uma grade para vender. Entendeu? Mas sempre Deus deu um escape, Deus deu a luz e conseguimos sair dessa situação. E quando Entendeu? acontece isso, o senhor faz o quê? O senhor deita lá com o travesseiro,
ora, pede muito a Deus? Sim, sim, peço muito a Deus e para dar luz, direção, né? E nos guardar. Porque se você só pensar pelo lado mal das coisas, você não sai de dentro de casa, você não estuda, você não come, você fica em depressão. Então tem que pedir a Deus que dê uma luz, direção e nos guarde, porque a violência está no mundo afora. Entendeu? Então, e outra, você lida com o público, você lida com tudo quanto é tipo de gente, entendeu? E você Muitos tem uma... a gente conhece, mas nem Isso. todos. E tem muitos que respeita, mesmo ele tendo uma vida não normal, uma vida de delito, mas ele é cliente, ele vem, ele compra, respeita, E também a gente dá o mesmo respeito. dá o mesmo respeito, porque entenda bem, quem somos nós para julgar a vida do outro, Sim. entendeu? Então a gente procura respeitar e procura atender bem todo cliente, entendeu? E com esse tempo todo conquistamos, conhecemos muita gente se comenta situações que nós já passamos, estamos aqui, entendeu? E graças a Deus, né? Graças a Deus. E Rafa, você na faculdade teve uma matéria recentemente chamada comunicação empresarial. A Aham. comunicação é importante para você também, você que lida diretamente com os clientes, né? Sim. Como que a comunicação te ajuda? Bom, a comunicação é a alma do negócio, né? A propaganda é a alma do negócio, mas sem a comunicação, como você faz a propaganda? Né? Então, a parte da comunicação é algo muito importante, tanto do cliente para a empresa, como da empresa para o cliente, né? Se a empresa não entende a sua proposta, como cliente, né? O cliente não vai atrás da empresa, e vice-versa, né? Aí a gente entra na parte do público também, né? Se você não consegue discernir aquilo que o seu público tem de preferência, que ele fez um comentário, não, mas essa daqui eu não gosto da de chocolate, eu gosto da de banana. E você não tem, opa. Isso quando... E tem vezes que a comunicação não é só falar, é o escutar. Sim. Porque tem um menino que trabalhou com nós, abriu um mercadinho ontem, e como a gente trabalhou de moleque aqui, ele veio conversar comigo. Ó, estou montando um mercadinho assim, não sei o quê, mostrou as fotos. Como eu não sei o quê. faço? Como eu faço? Falei, devagar, compra um pouquinho de cada. Compra um pouquinho de cada. Vê o que vai acontecer. E outra, fique atento. Escute o que o cliente vai, porque o cliente vai reclamar certo produto que você não tem. Por quê? Justamente ele está mais no centro de Diadema. Falei, você vai atender um um público público totalmente que não diferente. que é igual o nosso aqui, que você acostumou a trabalhar com nós. Então você fica atento. E quando falta um produto, vocês falam o que para o cliente? Vocês vão depois atrás em busca? Então, Como é assim, que vocês fazem? como eu tenho duas lojas, tem vezes que o produto aqui não tem, mas na outra tem. Tá. Então, dependendo da situação, eu mando buscar na hora. Agora, e quando não tem nenhuma das duas? Não tem nenhuma das Produto duas, que você nunca ouviu falar. aí eu anoto na Tá. listinha e deixo lá. pra Se tem ver- uma grande procura, aí a Sim. gente compra. Compra, vai Caso atrás. contrário, para de- atender apenas um cliente, Tem vezes que não é não compensatório. é Porque compensatório. você tem vezes que não acha fracionado para comprar 1, 2, 3. Você tem que comprar a caixa com Entendi, 12. entendi. Que tem vezes que é aquele momento do cliente. Tá. O cliente quer chantilly Amélia. Antigamente vendia fracionado, comprava meia dúzia, o cliente vinha, sempre tinha. Agora só vende caixa com 27. E justamente é a época que vende. Final de ano, que a pessoa vai fazer uma sobremesa elaborada. Entendi. Aí ela vai ver a receita. Chantilly Amélia, ainda foi um nome, porque é excelente o produto. Aham. Entendeu? Que você não acha uma marca boa igual aquela. Só que vai comprar no final do ano para ver se o senhor acha. Entendi. Entendeu? Então é um produto que, entenda bem, uma loja pequena não tem condição de você atender o cliente. Entendi. Não tem. Então você tem que ser bem seletivo. E voltando na parte da comunicação, você tem que escutar muito. Porque tem vezes que o cliente. Escutar o Opa, cliente, igual eu falei para esse menino. Você tem que ficar atento lá, escutar o que o cliente está reclamando, que não tem o que você vai precisar fazer para atender ele. Aham. Entendeu? Ele sabe que está começando a loja nova, Sim. entendeu? E você tem que se adequar a ele. Compra um pouquinho de cada, tanto é que Deus ajudou que ele inaugurou ontem, ele passou aqui, eu falei, ó, já vendi, era 1 hora da tarde, já vendi 500 pão salgado, já vendi todos os pão doce, já vendi todos os pão de queijo, já estou deixando a fermentação para assar de tarde para atender o cliente à tarde. E tem mercadoria que já faltou, vou correr atrás para repor. Entendi. Não é que ele vendeu aquele produto, igual ele mesmo falou, não é que eu vendi isso aqui tudo. Não, vendeu esse aqui que o cliente estava atrás. E ele correu
para comprar, para atender o cliente. Então, isso você tem que ficar muito atento. Muito atento, por quê? Porque você tem que escutar bastante, não é só comunicar. Sim. E tem vezes que o cliente vem e fala, ó, como que a gente conhece muita gente, a pessoa fala, ó, eu queria fazer um pavê. Não, tem que Como ser... faz? Como faz? Tem Às que vezes ser, a pessoa não sabe. tem que levar biscoito Comeu. maisena. Ah, eu queria levar um pacotão desse aqui. Não, esse é salgado, não serve. O cliente vem aqui, essas tomadas modernas de 3 pinos, o cliente quer um adaptador de 2 pinos e 3 na tomada. Entendeu? Isso não existe. Isso não existe. Aí você fala para o cliente, não leva que não serve. Ou se ela troca a tomada da parede, ou arruma outro adaptador, porque esse aí não serve. E o cliente fica bravo. Fica bravo. Agora, esse aqui é para fazer o quê? Serve para fazer o quê esse daqui? Não, esse aí... Comer com margarina. Doce que o senhor falou, doce. O pavê. Não, Pavê. não Essa aqui. serve. Agora eu fiquei com uma... Ah, essa daqui. Só maisena. Essa aqui. Mas Sim. é para ver ou é para comer? Ah, isso é pavê, é para comer. Agora, o senhor pode vir com a gente, mas... Vamos lá. Vem cá, Rafael, me conta uma coisa. Você é um rapaz bem apessoado, bonito, jovem, inteligente, simpático. Já teve cliente, mulheres, que deram em cima de você aqui na loja? Já. Já mesmo? E aí, o que você faz? Na verdade, não foi nessa loja, foi na nossa outra loja, né? É Eu era menor ainda, eu tinha 10 anos de idade. Não é possível. E a pessoa, ela fazia propósito. Ela vinha, comprava uma bala, vinha, exemplo, um negócio de 15 centavos, 50 centavos, só pra me ver. Só pra te ver. Aconteceu muito com meu pai também. Não, calma. Seu pai tá aqui, sua mãe tá aí, não pode falar. Ah. Mas agora que você tá um jovem de 18, vai fazer 19 anos, né? Tem mulheres que vêm, umas meninas que vêm aqui só pra ver você? Sim, Tem? sim. E aí, o que você faz? Como é que você lida? Você atende, elas falam, eu quero ser atendido pelo Rafael Filho. É isso que elas falam? Bom, normalmente eu fico no caixa já, né? Ah. Então, assim, não tem como correr. Tem que passar lá. Tem que passar. E assim, eu faço o meu serviço. Eu dou um bom atendimento. Eu sou cordial, Cordial? né? Eu dou boa tarde, muito obrigado e também só isso. Não Não estende, não. não estendo. Vem cá, seu Rafael. Falaram que ele me denunciou que o senhor também já teve cliente que deu em cima, é? Ah, O sim. senhor sendo casado, é mesmo? Sim, casado e outra. É. Eu como casei com 35 anos, né? Entendeu? Então, épocas de menos, eu tinha menos idade, sempre aconteceu, né? Porque acaba chamando a atenção. Vai falar que não, você trabalha no comércio, lida. E outra, você tem aquela expressão, você procura atender todo mundo bem. E se acaba se confundindo as coisas, né? Entendi. Acaba se confundindo as coisas. E você tem que ser bem polido. Você tem que ser bem polido para não desagradar a pessoa. Porque tem vezes que a pessoa está com aquele sentimento, achando que... E como que o senhor percebe se a pessoa está com segundas e terceiras intenções? Ah, porque a pessoa vem, É. já vem com aquela agradando, falando, ah, eu gosto de vir aqui, eu prefiro vir aqui para ver você. A pessoa começa a dar Direto assim? Aí Direto. começa com a mão no cabelo, aí você já sabe, né? entendeu? Você já sabe, assim, Isso aqui, assim. quando a mulher faz isso aqui, é que ela tá interessada, é isso? Ô. Olha. Vindo de Entendeu? mulheres essa dica. Entendeu? É, Então você tem que ser bem polido, você tem que ser bem polido e Sua atender esposa todo nunca mundo. pegou no flagra e quis expulsar o cliente daqui? Não, ela fala, eu Ó, já... ó lá, ó. Vem cá, vem cá! Olha quem tá lá, vem cá, não, vem cá, deixa eu chamar. Vem cá, desculpa, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ele disse que já teve cliente que veio aqui só pelos olhos verdes dele. E deram em cima dele. E aí, como é que você reage a isso? E até do seu filho, Rafaelzinho, com 10 anos. E aí, o que você faz? Você fala, não, aqui é só pra comprar, pode ir embora, como é que você faz? Ficou sem graça. Olha lá, ó. E aí, o que você faz? Você leva na esportiva? Não, eu fico de boa, fico tranquila. Eu só dou uma olhada. Minha mãe nessa questão é muito tranquila, Ah, né? é? Nessa questão, né? Mas quando ele tinha 10 anos, ia ficar brava, né? Aí eu Ele falava, pequenininho? Aí eu chegava perto com quem disse, você vai continuar mesmo? É. Às vezes a pessoa se tocava, né? É. Às vezes não. Não, mas eu sempre fui assim, Bem de boa, tranquila. tanto com o pai, com o Uhum. filho, eu sempre fui. Eles estão aí pra falar. Trabalhar com o público, né? É um desafio. Sim, é um desafio, é um desafio. Não, mas tem bastante, direto, viu? É. Tem. É Com a mesmo. Milady, comigo mesmo. Eu era noiva.
Nós éramos noivos Sim. e o moço veio. Eu falei, olhei pro Rafa, aí o Rafa já chegou perto e falou: É, tem que ser. Isso. Ele nunca mais mexeu. Tem coisas que você tem que ter aquele. Não precisa nem falar nada, mas você chega perto, fala, tudo, entendeu? Porque eu já tive moço que trabalhou no caixa e, querendo ou não, é simpática. A pessoa te atende bem, dá um sorriso, e a pessoa começa E a a entender. pessoa entende errado. Começa a entender errado, É. entendeu? E aí, assim, você também não pode brigar com o cliente, porque ele é um cliente, mas também não pode descer o funcionário constrangido. Aí Porque eu senão o tô dando- funcionário, como que faz? Aí você chega junto e fala, não, tudo bem. A pessoa quer ficar conversando, quer falando, não, tudo bem, Aí a já gente entendeu? chega Chega perto, aí a pessoa acaba entendendo a situação. Porque é o que o senhor falou, é os desafios. É o Sim. desafio, entendeu? E a gente percebeu também que com a pandemia, isso afetou muito a saúde mental das pessoas. Vocês veem que às vezes tem muito cliente que vem aqui até querendo conversar, desabafar, Sim. quase que um atendimento psicológico. Sim, acontece sim, isso. sim, sim. Bastante, Eu né? tinha um cliente que ele confidenciou uma coisa que aconteceu na casa dele que nem a esposa dele sabia. Olha, Por quê? Porque ele já era uma pessoa de idade e ele falou, se eu contar isso para minha esposa, ela vai ficar louca. Porque justamente o filho estava fraudando ele. ah, E aí ele foi lá, cancelou os cartão, fez novo e deixou por isso mesmo. entendi. Porque ele Ele falou... veio Para não E aí causar ele- intriga entre a família. Isso, porque ele veio conversar comigo. Falou, Rafa, tá acontecendo assim, Como assim, que eu assim. Como que eu faço? Falei, aciona o banco. Aciona o banco porque você vai ter que restituir o dinheiro do senhor. Porque é uma fraude. Só que quando puxou as imagens era o filho dele, Meu Deus. que estava decepção. sacando o dinheiro. E ele falou, Rafa, o que eu faço? Eu tomei essa atitude de não denunciar, porque é meu filho, pedi só para trocar os cartão, e nem minha esposa sabe disso. Falei, não fale nada. O senhor já teve o prejuízo, ficou com o prejuízo do senhor, toca a vida para frente. Só que agora não deixa o cartão com senha lá, da pessoa de idade, costuma guardar o cartão com a senha junto. O filho pegou e a nora e foi lá e sacou o dinheiro dele. Ele era funcionário da empresa, então ele tinha final de ano, salário e 13º na conta. Aí ele foi aposentado e justamente tinha recebido a aposentadoria e o 13º. E o rapaz levou os 4 salários dele, Caramba. entendeu? E aí você vê, né, que essa proximidade é tão grande que muitas vezes o cliente até confidencia, né? Como se Sim, fosse, né? sim, É, sim. Muitas coisas. Agora, Entendeu? uma curiosidade, pra gente terminar aqui. Eu tô vendo aqui os refrigerantes. Como é que vocês usam o critério? Que refrigerante que eu vou comprar pro meu público? Eu por aí tô vendo Coca-Cola, Sprite, Fanta, Boate, mas eu não tô vendo a famosa Dolly Guaraná Dolly. Por quê? Não vende Dolly, a Dolly? gente tem trauma. Trauma com Dolly? É, Que deu aconteceu? problema É. de sabor. Sim. É mesmo? E A a gente empresa- não foi restituído. Aí a empresa não cumpriu o papel dela. Entendi. Porque acontece, eu já tive problema com a Fanta laranja. Trocou de sabor. Ah, Trocou de sabor, a empresa veio, retirou o produto, levou para o laboratório, analisou o produto e viu que estava com defeito de fabricação. E da Dolly, Restituiu. A Dolly levou para o laboratório, falou que não podia fazer nada. Porque num pacote que você pegava com meia dúzia de garrafa, duas estava vinha- estragada, o resto estava boa. E é uma coisa assim que, entenda bem, eu pouco entendo produto industrializado assim, mas teve alguma sabotagem do produto na fábrica. Tinha alguém sabotando o produto. Só que a empresa devia fazer o seguinte, parar a produção e tentar organizar, indenizar o cliente. Só que não foi uma quantidade pequena, mesmo sendo 1, 2 a cada fardo. Porque a gente tinha comprado 100, 120 fardos. Entendeu? Né? E o que acontece? Chegou a altura que eu falei, não tem condição de vender mais. entendi. Porque o cliente vinha reclamar, porque você é um vendedor do produto, o cliente vem primeiro reclamar para você, certo? E o que acontece? Deu um prejuízo muito grande. E eu deixei de vender o produto, aquele que estava dando problema, tirei tudo fora da prateleira e não comprei mais. Por quê? Porque a empresa não me deu um respaldo que precisava. Porque pode acontecer, igual eu falei da Fanta, a Coca-Cola veio, analisou o produto, viu que estava com defeito, retirou e me indenizou. Indenizou também cliente que ligou no 0800, resolveu o produto. Agora, no caso da Dolly, não. Na Dolly, ela não deu respaldo. Uma curiosidade, uma dúvida. Sem contar que ele estava espalhando que estava vendendo produto estragado. Isso, porque começa a falar que... Isso, começa a falar que a loja está vendendo produto estragado. Isso, não fala que aquele produto estava estragado. Fala que a loja está vendendo produto estragado. Aí espalha rapidinho. É, aí sim, né?
Sim, entendeu? Então, Coisas boas, às vezes, ficam... sim, demora quando é muito. ruim, Isso, entendeu? Agora aqui, por exemplo, eu vejo que chinelo, vocês vendem Havaianas, mas eu não tô vendo Grandene, por exemplo. Grandene Aí- essa é Ipanema. Ah, Ipanema. É Grandene. Ipanema. Isso. Tá. Agora, por exemplo, eu tô vendo ali Nescau, mas E não tô Toddy. vendo Toddy, não tô vendo Nesquik e Chocopinho. Qual que é o critério que vocês usam para escolher as marcas? É alguma pesquisa com os clientes, pesquisa na região, ou vocês vêm pelo feeling, o que mais sai? Eu não vou comprar Nesquik, porque não vende tanto. Por exemplo, sei lá, aqui tem Cheetos e Fandangos. Eu não vou comprar outras marcas, além de Cheetos e Fandangos e Doritos, porque... Fala um salgadinho aí que não tem aqui, sei lá... Leis. Hã? Leis. Ah. Aquela batata Leis. Leis? Não Isso. tem leis aqui. Por que não tem leis? Aqui é um mercado sem leis. Ah, é sem leis? Então pega aí 5 pra mim. Não tem leis. Qual que é o critério, por exemplo, que vocês usam? Se faz uma tentativa, o fornecedor vem, que é da mesma PepsiCo. Tá, Aí ele vende Leis. tá. Aí fala assim, tá propaganda na televisão, vou deixar 5 pacotinhos para você fazer uma experiência. Você compra o produto, coloca aí. Tem vezes que o giro é muito pequeno, não compensa. Entendi. Não compensa você ter o produto. Aí você acaba tirando de linha. Só que você fica atento àquela parte da comunicação que ela falou lá atrás. Tem vezes que o cliente reclama. Ah, mas eu vim aqui, comprava Leis, só por aqui que eu encontrava era aqui. Aí você Retorna. retorna. Faz outra tentativa. Outra coisa que a gente faz assim, igual aqui, ó, você estava reparando no preço. Isso, Eu tenho dois públicos. Eu tenho que leva o grande e tenho que levar o pequeno. Aham. Que você tem que ficar muito atento. Porque E tem também vezes... tem um público que compra o Sweet Chili, que ele tem a demanda menor. Isso, mas ele quer. Ele sabe que eu que tenho é o aqui. sweet chili? Que Seria uma ele é- pimenta doce? É Isso mesmo. Entendeu? Então, Beleza. então calma aí, você tem que ter o produto. Ele vende menos, Ah. ele vende. Aqui assim, a proporção, cada 2 desses vende um desse. Certo? Então eu tenho 10 aqui e E 5 compra aqui. 5 aqui. Entendeu? Então isso aqui no dia a dia você vai aprendendo. Na verdade, eu quero parabenizá-lo, porque eu estou vendo que todos os produtos aqui, ó, pode ver o queijo ralado, os doces, todos os produtos têm o preço no produto. No produto. Isso é muito raro de ver hoje, né? Ó, todos os produtos, ó, eles são precificados, tá vendo? Ó, os chocolates, ó, todos R$ 8,99. Isso. Ó, tá vendo? Ó, mas o produto tem o preço. Preço. Né? Fica mais Porque às vezes prático. você tem que colocar ou na gôndola ou no produto. Sim. Agora esses aqui que tem preço sugerido, aí vocês vendem pela sugestão, Sugestão do próprio da fornecedor. próprio lá? fornecedor. Sim, eu já, não aqui, pelo amor de Deus, mas já vi loja, por exemplo, aqui ó, preço sugerido, R$ 4,99. Quando eu passo no caixa, R$ 8,00. Sim, Sim. Que é uma sim. sugestão. Sim. Vocês costumam, quando tem uma sugestão de preço, vocês Sim. costumam fazer o preço Fazer a da sugestão de preço, porque querendo ou não é ação de Se marketing. cabe dentro da margem, aí sim é compensatório. Ah, Existiam até produtos que a gente vendia abaixo do preço sugerido. Sim, sim, vendia abaixo do preço sugerido, porque ele estava com uma margem muito grande, Aí sim. então a gente vendia com o preço. Agora, normalmente é uma margem média de mercado, Sim. entendeu? Já para você ver, porque também é uma ação de marketing, porque chega aqui o preço marcado na mercadoria, eu falo, nossa, já vem da indústria para vender, é uma ação de marketing, entendeu? Esse daqui é R$ 2,99. Não, isso. Que nem tá o preço no produto que é Sim, exatamente. sim, já vem, já é uma questão de estratégia de marketing, entendeu? Já para poder alavancar a venda mesmo. A gente sabe que todo mundo é passível de erro. Já aconteceu de ter o mesmo produto igual, só que com 2 preços diferentes? E Sim. como que o cliente reagiu? Ele entendeu, ele questionou, ele já chegou brigando, barraqueiro. Eu quero pelo menor preço. A gente sabe que de acordo com o Código de Defesa... Sim, é o menor você tem 2 preço. preços. Mas Menor como é que preço. é o cliente nesse caso? Tem duas situações. Tem aquele cliente que ele mesmo vê que está errado. Chegou aqui, esse é R$ 8,99, mas esse aqui está R$ 7,99. Ele mesmo fala, está errado, porque é um produto similar, só muda sabor. Ele mesmo chega para você e fala, está errado, vamos resolver o que vai dar problema. Ah, Ele mesmo, você acaba cobrando mais barato, que a lei determina o mais barato. de menor preço. De menor preço, de menor preço. Tem vezes que o cliente não quer. Fala, não, pode cobrar o preço justo, porque eu não quero dar prejuízo. Só quero que você arruma, porque pode pegar outro cliente. Agora, tem aquele cliente que ele já vem, tá errado, não sei o quê. Não, pode deixar que vão fazer o preço que está na mercadoria. Acontece. Acontece o produto, principalmente que tem muitos sabores. Quando aumentou de preço, só tinha 3 sabores, e é 4. Quando chega o 4º sabor,
tem vezes que ele está com o preço errado. Acontece. Isso é passível de erro. Entendeu? E algum cliente Acontece. já brigou com o senhor, já veio aqui por aí muito bravo e depois de um tempo meio que ele se tocou e repensou a atitude dele e hoje é super amigo, até se arrepende do que fez. Sim. É, Sim, tem muito cliente que fala assim, cara, mas eu não entendi, eu briguei, coisas inusitadas. A pessoa pegou a Coca-Cola, chegou em casa, ele abriu, porque ela não estava bem gelada, ele abriu, ela saiu espirrando para todo lado. Ele falou que tinha muito gás, ele veio trocar. Eu falei, mas é um produto que tem gás, você deve ter pego uma quente. Ele ficou muito bravo. Eu falei, não entro mais aqui. É maior amigo nosso. E ele falou assim, não, venho, compra com o meu menino quando eu não estou aqui, tudo, entendeu? Eu falei, não, eu também exagerei aquele dia. Eu fiquei muito nervoso, exagerei. Não precisava daquilo. Reconhece, Sim. acontece. Pede desculpa. Pede Vocês desculpa. têm câmera aqui? Tem. Já aconteceu também numa situação constrangedora da pessoa trocar preço ou fazer alguma coisa do Sim, tipo? sim. As câmeras flagram? Sim. Sim, Os sim. olhos Fica também. olhando as câmeras. Assim, no dia a dia, né, no monitor, Nós você mesmos. começa a reparar Ó, com essa... vocês mesmos já viram. Isso, Sim. o cliente dá sinal que ele vai fazer Ele alguma entrega. coisa. Ele se entrega. Ah, dá aquela olhadinha. Isso, o cliente se entrega. Porque, entenda amigo, você como consumidor, você vai chegar aqui, você vai olhar o sabor, você vai ver, você vai reparar a data aqui atrás, a gramagem, e você vai falar, vou ver, vou levar esse, vou levar os dois. Você vai pegar um produto, você está tranquilo. Você vai para lá, voltar. Agora, quando você começa a olhar muito para a rua, olhar muito para quem está no caixa, ou outro cliente que está aqui, Funcionário. ou funcionário, ele está dando sinal que ele vai fazer alguma coisa. Ah, entendi. Ou ele vai pagar um e vai embolsar o outro, que é a técnica que usa muito é isso aqui, ó. Ah, as pessoas fazem isso mesmo. Aqui, ó, em principalmente aqui, ó. Principalmente produto pequeno. Aqui, não aqui. câmera. Nossa. Porque você normalmente você fica olhando para a cintura, a pessoa vai. Não, ela põe aqui, ó. Porque a pessoa movimenta, entendeu? E como é que vocês abordam quando vocês veem isso? Como que é a abordagem? Depende da situação, você fica de olho em cima mesmo, a pessoa logo já tira, já faz de conta que não aconteceu nada e é melhor. Agora tem hora que você é obrigado, fala, por favor, tira o que você está levando aí. Tira o que você está levando aí. Não, eu não estou levando nada. É melhor você tirar do que eu tirar, entendeu? E são situações e Já teve que situações. chamar a polícia? Sim, porque aquele consumidor que está levando um só, é o corriqueiro, entendeu? É mais fácil você lidar com ele. Ele logo se entrega. Mas tem aquele que é profissional do roubo. Ele vem aqui, ele rouba tudo isso aqui, ó. Ele pega tudo isso aqui, ó. Vem aqui, vem falar pertinho da gente aqui, ó, pra dar pra ouvir na câmera, isso. Vem falar aqui pertinho da gente. Qual foi a situação? Fala aqui pertinho dele, que tem o microfone. O que aconteceu? Foi na feira? Então, nós temos feira aqui na porta. Aí eu passei e era domingo e o mercado estava cheio, a loja estava cheia. E eu passei para lá, eu sempre faço isso. E eu vi que a moça estava, eu falei, acho que ela está pesquisando o preço. Aí, Pesquisando. Ela pondo tudo na... exatamente. Na- ela numa tava bolsa pondo tiracolo. tudo na bolsa, mas só que na hora que eu passei, isso. não é um produto só, dois, enche a bolsa. Vários. Isso é igual aqui, ó. Era o É milho. igual aqui, ó, a pessoa rouba isso aqui para revender. Ah, Aqui Entendeu? tá 11, né? R$10,99 Isso, aí e ele- vende a 5. Vende a 5. Aí Entendeu? E eu são deixei profissionais do assim. roubo, que acontece muito em lojas grandes, lojas pequenas também, porque se usa da carência de menos funcionário, um dia mais tranquilo, a pessoa entra, você tem que estar intertido com outro cliente, alguma coisa, entendeu? você acaba nem E percebendo. Nem percebi. E a pessoa leva em grande Era quantidade. milho que ela tava levando? É, lata de milho. Lata de milho, Aí, mas aí tinha leite Lata de condensado. milho, lata de condensado. Leite quando condensado. Eu voltei, eu falei, não é possível. Olhei assim, a bolsa cheia. Tava Aí cheia. eu chamei ele, falei, olha, e o segurança estava aqui, que o nosso segurança é policial. Aí eu chamei ele primeiro, falei, a moça fez a festa. E quando ele foi, ele já chamou o policial e Já abordou, já. já abordou. Isso. Ah, pra levar vários. Sim, E sim. comer na loja? Tem gente que come na loja? Come, É. come. Mas tem gente que eu já vi tomando uma água, depois vai lá Sim, e leva sim, e sim, paga. sim. Mas tem gente que também faz a egípcia, come, bebe,
e acha que vai passar tudo Sim, bem, sim, né? sim, sim. Aí Isso, você tem que... isso se tornou menos comum, né? Mas ainda Mas existe. ainda acontece. Mas aí você tem que, ó, tem esse produto. Você pergunta, tava gostoso, agora paga. Não, aí você faz tipo da coisa, falou, ó, tem, você Esse tá aqui levando deu, 3 né? cervejas, mais uma que você tá tomando, são 4. Ah, Aí a pessoa... no seu próprio discurso, a pessoa nem questiona. Isso, nem questão. E tem hora que você já tem que... Você não adianta você rebater na hora. O cliente pegou um chocolate, ele abriu, já está comendo, você não vai falar para ele assim, não, tem que pagar primeiro para comer. Não, ele está comprando Geralmente aqui... os mercados e- colocam, por favor, não consumir alimentos e- na loja. Isso. Né? Então, aí ele está consumindo, não sei o quê, quando passa no caixa, você já escaneia o preço, você não fala nada. É melhor abordagem assim do que você E expor, né? do que se expor, porque desde o momento que a pessoa está dentro da loja consumindo, ele está aqui dentro, ele não está dizendo que ele não vai comprar, ele não vai pagar, entendeu? Então essas coisas que Tanto você... é que a lei também diz que qualquer coisa, qualquer atitude que você vá fazer tem que ser para fora da loja ou após o pagamento, né? Isso, porque a pessoa está aqui dentro, ele ainda está no ambiente que ele está escolhendo, porque é autosserviço, a pessoa escolhe, não quer dizer que ele vai comer aqui dentro, entendeu? Mas ele ainda está no autosserviço, ele pegou um produto, pegou esse produto, ele está aqui, não quer dizer que ele está roubando, não caracteriza. Ele pode muito bem que você colocar no bolso aqui, isso, e pagar chegar no aqui caixa. e passar. Isso, Não tem entendeu? problema algum. Então não caracteriza. Então você tem que esperar ele... Difícil lidar com o público, Sim, né? difícil, difícil. Muito desafio, né? Vou mostrar aqui, ó. Diminuiu O muito. pessoal reclama bastante lá no meu escritório de advocacia. O pessoal vai reclamar bastante que essa bolacha Traquinas, por exemplo, ela tem aqui 126 gramas. Provavelmente essa bolacha antes tinha 150, 160 gramas, Sim. né? Ó, eu já estou até com um exemplo Ah, o aqui. bis, olha o tamanho que tá o bis agora, gente. O bis era enorme antes, olha o tamanho que o bis é agora. Fala pra gente. Bom, aqui o bis ele tem 100,8 gramas agora, né? Porém, antes ele era 126 gramas. Já tinha acontecido uma outra redução. Porém, a redução Era de só de agora peso. de Agora peso. diminuiu 4 unidades dentro da Isso. embalagem. Eram 20 e agora são 16. 16. Aí você Diminuiu vai bastante. comer com a sua família, tranquilo, né? Você chega lá com um bis na sua casa, nossa, mas já acabou. Aí quando pede bis, já acabou. Já Já acabou, acabou, porque já acabou. não tem... Não dá pra pedir bis mais, Sim, né? é um setor, em geral, de parte alimentícia, que diminuiu muito as embalagens. Setor do biscoito. Eles põem culpa no recheio, culpa nos valores agregados, cacau, um monte de coisa, mas diminuiu muito. Entendi. Porque antigamente os biscoitos eram recheados 200 gramas. Um biscoito wafer era 200 gramas. Esse aqui, ó, já temos aqui exemplo, ó. Tá em troca de gramagem. Troca de gramagem, ó. 140, a gramagem normal, e para 112. Agora pergunta se o preço O diminuiu. valor é o mesmo. O valor Sim, é o o valor mesmo. é o mesmo. Nossa, se a pessoa estiver desatenta, ela vai comprar esse em vez de comprar esse, que é o Sim, mesmo. sim. Olha. Entendeu? E aí as indústrias reclamam que o custo é muito alto, que vai ficar muito caro. Entendeu? Já vou comprar esse hoje. Entendeu? Já, ó. Então, Sim. entendeu? Tá vendo? Salgadinho também, né? Hoje a gente até brinca que a gente tá comprando o vento e vem salgadinho junto. Porque está diminuindo cada Tá vez, diminuindo cada vez muito. mais. Ó, Gente, aqui, ó, aqui, ó. o mesmo produto já tem 12 embalagens na loja. Ó. Ó, Floresta Negra, já é a embalagem antiga. Essa é a ó, embalagem nova Ah, e essa é a ó, embalagem 112 mais antiga. e 140. O valor é o mesmo, R$4,50. Isso. Mas esse aqui tem 140 gramas, esse tem 112. E o código de barra é o mesmo. E o código é o mesmo. Mesmo código de barra, ó, tá vendo? Olha, caramba. Entendeu? E Aí se a pessoa falar, ah, quero comprar o que tá vencendo mais pra frente, ela se lasca, porque É esse menor. daqui vencer, né? Sim, mas sim. é menor. Olha aí Entendeu? que interessante. É. Tá vendo? Dicas pra você, consumidor. Sim, Tá e vendo? acontece muito. E Agora acontece- vamos lá. A gente falou muito do mercado, a gente falou muito, né, das pretensões, tudo. O que você, hoje, Rafael, no auge dos seus 18 anos, tem para falar pro seu pai? O que você gostaria de falar pro seu pai hoje em relação a tudo que ele te ensinou, a tudo que você é hoje? Eu tenho certeza que você deve a ele, a luta que dá para ver diária dele para ter esse bom menino, para a criação, para o sustento. O que você falaria do coração pro seu pai olhando para ele? Vai lá.
Fala pro seu pai. Bom, é um momento bem... Como que eu não sei dizer. Tudo que o meu pai fez por mim hoje, até hoje, eu agradeço muito, né? Porque eu reconheço que existem muitas pessoas no mundo que não tiveram esse privilégio de ter um pai presente, de terem a assistência que um pai pode ter, né? E meu pai não é só meu pai, é meu amigo, é o meu ajudador, é o meu companheiro. Muitas coisas que eu não pude resolver por mim, sozinho, eu contando com meu pai, contando com a minha família, mas mais com meu pai, eu consegui resolver, sair da situação de cabeça erguida, né? Então, a gente deve muito aos nossos pais. E eu não tenho palavras para agradecer, né? A Deus por esse privilégio que não são todos que podem ter, né? E uma coisa que eu normalmente não falo por questões, assim, eu não tenho costume, mas eu amo o meu pai, né? É uma pessoa muito importante na minha vida que só Deus para colocar, que pôde colocar na minha vida, né? Que mudou a minha história e muda a cada dia mais. E o privilégio de você poder trabalhar com seu pai, né? Sim. Que é privilégio de poucos, poder estar com o pai, trabalhar com o pai, estar com a família A junto. mãe tá bem. Né? Vem, mãe, vem, irmã, vem cá, vem cá. Agora eu queria também que o pai retribuísse. Que o pai... Não, vem cá, mãe, vem cá. Você vai falar também, mãe. Vem cá, irmã. Vem cá. O que o pai gostaria de falar pro filho Rafael? Para ele é um excelente filho, super ajuizado, super trabalhador, né? Que ele acreditar no potencial que ele tem, na vida que ele tem pela frente, por tudo, né? Porque tem hora que ele se menospreza, ele diz que não tem capacidade, mas ele tem muita capacidade. Deus ajuda muito ele. É isso. E ama muito esse filho. Com certeza. Muito orgulho dele. Muito orgulho. E a mãe? O que a mãe pode falar para esse filho? E para esse maridão também, ó, que é super assediado aqui no bairro. Vai lá, São maravilhosos, é um ótimo filho, é um ótimo pai, excelentes como pai, como filho. Eu só tenho que agradecer muito primeiramente a Deus e pelo privilégio de ter um esposo e de ter um filhão como eles. Que bonito. E a irmã? O que a irmã falaria pro irmão agora? Que é muito bom ter a sua companhia. Ah, para de mentir, meu. As brigas, ter você ao meu lado, me ajudando, é muito bom. Oh, meu Deus, abraça essa irmã que te ama tanto. Vocês brigam, mas um não vive sem o outro. Fala a verdade. Um abraço da família toda aí, ó. Ai, que delícia, que dia família, tá vendo? Olha, essa irmã te chama de verdade, hein? Ó, Uhum. olha que Eu lindo. comecei a dar risada porque eu lembrei daquele meme, né? Que apareceu no SBT, no Celso Portiolli, né? Celso Portiolli, que ele fazia... Ele tem a parceria lá com a Van e a pessoa começa a chorar assim e o Celso Portiolli fala assim, nossa, você é feio chorando. Não, é que você não viu minha irmã. Olha, gente, parabéns pela família, parabéns por tudo que vocês construíram, tanto em termos materiais, mas eu acho que mais importante que o material é em termos sentimentais, em termos de família, em termos de estrutura, porque o material tem os altos e baixos e a gente não leva nada desse mundo. Uhum. Mas o que vocês mais construíram de mais bonito e mais valioso é essa estrutura familiar, esse amor que vocês têm um pelo outro, um se ajudando, um estando pelo outro a todo momento, né? Nem sei como agradecer esse dia família, né? É um presente pra gente, é um presente
ter o Rafael conosco na Strong, tê-lo estudando com a gente lá, né? Obrigado pela família, pela parceria, pela confiança na nossa faculdade, tá bom? Queremos agradecer Eu também muito. gostei muito, que a Strong é o estilo americanizado. Eu conheci todos os departamentos que eu fico esperando ele lá Na na faculdade. Na faculdade. sexta-feira, né? Aí que eu ela vai fui, levar ele. aí eu fico olhando tudo, conheci. Nossa, eu acho que eu tô mais apaixonada pela faculdade do que ele. Olha. E paizão, para quem tá em casa e quem tá pensando em fazer uma faculdade, aconselha a fazer uma faculdade? Aconselha a investir nos sonhos? Sim, com certeza. Investir no sonho, investir Sim. naquilo que você tem, nem sempre o que eu falei lá atrás, nem sempre o que o mercado está pagando, o que o mercado está exigindo, mas é fazer aquilo que você gosta, aquele sonho que você tinha lá de criança, aquele sonho que você correr atrás. Correr atrás. Ah, eu não sou o que ganho melhor lá no meu prédio onde eu moro, não sou eu que ganho melhor, mas que faz o que gosta. Faz o que gosta e procura estudar aonde que te der uma estrutura que você possa absorver aquilo mesmo de coração, para poder exercer aquilo que você gosta de fazer, cumprir aquele sonho que você está correndo atrás. Isso é muito importante, isso é muito importante. Principalmente na Strong. Principalmente na Strong. E você Sim. aconselha a fazer administração e na Strong? Sim, com certeza. No começo, quando eu conheci a Strong e os meus pais não, Logo de início eles... já falou, eu gostei, Sim. vamos lá visitar. Uhum. E eu falei, vai, luta, vê se é isso mesmo que você quer. E ele foi, graças a vou Deus. lá conhecer. Ele não vai conhecer. Vai conhecer, ver direitinho como que é. Então você vai ver de perto, porque é uma característica que no meu tempo que eu fiz faculdade, eu não tinha isso. Você ir passar o dia lá, você ver de perto, o professor se apresentar. Você ia lá fazer um vestibular e contava com a sorte da vaga. Entendeu? Você não tinha aquela oportunidade de ir lá ver com os seus olhos, ou brilhar o olho que você queria fazer aquilo. São situações diferentes, entendeu? E você hoje não, dá aquela oportunidade de você ir lá e ver aquela estrutura. E outra, e tem muitos que eu tenho certeza que vê uma estrutura que ele tem vezes que ele pensa em fazer uma coisa e faz outra, porque foi demonstrado o que é aquilo para ele, que ele tem uma visão mais ampla, mais aberta. Isso, do que aquele negócio, não. Aqui no papel, primeira opção administração, segunda economia, vou colocar, o que eu entrar, tá feito, vou tentar, se não der eu largo. Não, lá se dá uma estrutura, uma condição de você já visualizar o que é melhor para você, que isso é muito importante nos dias de hoje, com a facilidade de comunicação, de visão e aquela abertura que vocês dão, é muito importante, muito importante. Ficar muito feliz com esse Muito feedback. importante. E o conselho, pessoal, então, vir para Strong. Com Com certeza. certeza. Sejam Stronger. Seja Stronger. Seja Stronger. Desde a primeira vez Fica aqui do lado da senhora, vamos lá. foi a visita na escola, na Adventista. Isso. Aí depois eles foram para lá, foi ministrado participou dessa aula. Ele ganhou nessa aula. O Kahoot que foi feito lá, eu Isso. ganhei Ganhou na segundo lugar. dinâmica. Nossa, legal. aí que ele veio mais apaixonado ainda. Tudo bem. Então, Sim. gente, foi um prazer enorme. Não sei nem como agradecer. prazer é todo Vocês nosso. abrirem a casa e a vida de vocês pra gente, né? É um prazer. Eu quero Uma honra dizer pra recebê-los. vocês que a gente tem muita alegria de ter o Rafael na faculdade. E você tem que confiar sim no seu potencial, porque você é uma Sim. pessoa muito querida por todos nós. Sinta-se abraçado, acolhido, muito bem recebido pelo Strong e por todos lá, né? Que você é uma pessoa muito amada por todos. E você tem um potencial incrível e a gente vê um futuro muito promissor para você. E sempre invista nos seus talentos. Você tem um sonho? Qual é o seu sonho hoje? Meu sonho hoje é continuar aquilo que meu avô, meu pai construíram, né? A gente tem... Quando a gente é menor, a nossa cabeça não entende muito. Então, assim, quando eu comecei a vir trabalhar aqui direto, nossa, pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Tantas coisas que eu e meu pai sonhamos em fazer aqui, né? Como implementações de outros setores, né? Padaria, açougue. E assim... Organização, né? Porque o sonho da gente, entenda bem, estamos
quer crescer, fazer uma coisa melhor e um futuro melhor dele, da menina também, tudo, entendeu? Uma coisa assim que possa, na medida do possível, que você não vai fazer as coisas maior do que você possa fazer, Claro. mas tem aquela condição de você melhorar a estrutura da sua loja para atender o seu cliente melhor. Isso que eu ia falar. Um Atender atendimento melhor para o seu cliente. Para o seu cliente, aquele cliente que vem aqui, que você não tem um setor que ele queria comprar aqui. A padaria, ele comprar um pão doce, comprar um pão salgado, eu não tenho frios, porque a loja acabou ficando um tempo sem modernização. Então, isso nós temos esse sonho, entendeu? Que tem vezes que no papel tá lá marcadinho, bonitinho, feito, mas não conseguimos pôr em prática. Mas tudo isso, acho que se resume, o sonho dele é sempre dar orgulho para esse paizão e para essa família, né? Eu acho que tudo isso, Com certeza. mais do que tudo, mais do que modernizar, é ser uma pessoa que ele sempre dê orgulho Com e certeza. sempre brilhe seus olhos, Sim, né? sim, com certeza. Vamos finalizar? Temos a certeza que futuramente você virá aqui e virá a mudança que vai ter. Amém, amém. Logo Se Deus voltarei, quiser. logo voltarei. Inclusive, falaram que a senhora cozinha muito bem. Voltarei também na sua casa, Sim. lá em São Bernardo, minha vizinha, pra gente almoçar juntos. Será uma honra. Convidado, vem cá todo mundo juntinho aqui de mim, pra gente finalizar mais um episódio. Vem cá, vem cá, vem cá. Estamos aqui em família hoje, delicioso, no supermercado. Catipai. No supermercado? Catipag! Foi mais um Strong Visita. Obrigado vocês que acompanharam mais um episódio. E o próximo episódio eu posso estar aí, na sua casa, na sua residência, no seu comércio, tá bom? Até o próximo e obrigado por acompanharem. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau! Valeu, tchau, tchau. Strong. Seja strong. Isso, gostei.